Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo e vamos para a atividade 1 da última semana do PET 3, semana 6. Bom, o enunciado do exercício é maior que isso, então eu coloquei que complete a tabela, mas a ideia é ver qual é o seno, cosseno e a tangente desses valores, tá bom? Como você viu no PET, a gente tem o nosso ciclo trigonométrico e, por exemplo, se eu quero saber o seno, o cosseno e a tangente desse ângulo P aqui, bom, eu olho o par ordenado dele, lembrando que aqui a gente tem uma circunferência onde o raio é 1 para todos os lados, né, uma circunferência. E bom, olhando aqui, ó, a gente tem nossa primeira coordenada, que no caso, se fosse um plano cartesiano, seria o x. Lembra disso? Mas aqui no nosso caso é o cosseno de P, tá? Vou colocar aqui em cima porque ficou apertado. E depois a gente olha a nossa ordenada, que no caso é o seno de P. Tá bom? Então é assim que a gente olha na circunferência e descobre qual é o seno e o cosseno. A tangente, a gente pode fazer o seguinte, dividir seno pelo cosseno, ou pode continuar essa linha aqui e ver a que altura ela cruza o eixo das tangentes, que é esse eixo aqui. Tá bom? Então vamos fazer isso para esses pontos. Olha aqui, ó. Primeiro, 0 graus. O 0 graus está aqui, né? Sempre que a gente vai pegar um ângulo no nosso ciclo trigonométrico, se é um ângulo positivo, a gente vai no sentido anti-horário, tá bom? Então aqui, ó, 0 graus, 90 graus, mais meia volta. Desculpa, mais 90 graus, né? Mais um quarto de volta, 180 graus, mais um quarto de volta, 270 graus, mais um quarto de volta, a gente chega numa volta completa, 360 graus. Então vamos lá, ó. Quando eu tenho um ângulo de 0 graus, a minha extremidade está exatamente nesse ponto, certo? Então olha aqui, ó, o seno em relação a esse eixo aqui, o eixo dos senos, a gente tem 0, certo? Porque aqui, ó, é o 1, aqui é o menos 1, certo? E tá bem no meio, 0. Então seno de 0 é 0. Porém o cosseno, olha aqui, ó, o cosseno é o eixo equivalente ao eixo x, olha aqui, ó, tá na localização 1, tá bom? Então, o cosseno é 0. E como a gente pode pensar para tangente? Bom, a extremidade está exatamente no zero da tangente também, né? Olha aqui, ó, para cima eu tenho os números positivos da tangente e para baixo os números negativos. Ou pensando na nossa fórmula, que tangente de A é o seno de A dividido pelo cosseno de A, a gente também chega na resposta. Porque olha aqui, ó, o seno de 0 no grau, o seno de 0 graus no caso é 0, dividido pelo cosseno que é 1. Então, olha lá, ó, dá 0, tá bom? Agora a gente vai para a tangente para o ângulo de 90 graus. Então, aqui a extremidade do ângulo de 90 graus está aqui, 1/4 de volta. Bom, qual é o par ordenado desse ponto aqui? Como que a gente pode pensar? Bom, o x dele é 0, ele está bem em cima do eixo y, e o y, que é o seno, é 1. O que isso daqui quer me dizer? Ó, que o cosseno é 0 e o seno é 1. Olha lá, o seno 1, cosseno 0. Agora a gente tem um dilema aqui, que é o seguinte, e a tangente desse ângulo, qual que é? Bom, se eu fosse fazer o cálculo da tangente, eu faria tangente desse ângulo A, que é igual ao seno, que é 1, dividido pelo cosseno, que é 0. Qual é a resposta de 1 dividido por 0? Não existe, certo? Nunca a gente divide por 0, tá? Por enquanto, a gente não conhece esse resultado. Não temos um resultado. Mas lembra que eu disse, ó, que se eu tenho um ângulo aqui, ó, vou chamar de ângulo Q. Olha esse ângulo aqui. Como que eu calculo a tangente? Basta eu pegar esse segmento de reta e continuar ele e ver onde ele cruza o eixo das tangentes. Esse aqui
é o tamanho da tangente de ângulo Q, é o valor, tá bom? Só que olha aqui, o eixo das tangentes, ele é perpendicular ao eixo dos cossenos, ou seja, ele é reto, né? Forma ângulos retos aqui. E o eixo dos senos também é perpendicular ao eixo dos cossenos, ou seja, são duas retas paralelas. Ou seja, duas retas paralelas nunca se encontram. Ou seja, se elas nunca se encontram, não existe tangente, entendeu? Então sempre vai dar essa indeterminação aqui, vai ser alguma coisa dividido por zero. Isso acontece no ângulo de 90 graus, no ângulo de 270 graus, tá bom? Então nesses casos a tangente não existe, ok? Vamos para 180 graus. Bom, vamos pensar no par ordenado para facilitar. Qual é o par ordenado aqui? Primeiro a gente olha o eixo dos cossenos, né, o equivalente ao eixo x. A posição desse ponto aqui é menos 1. Em relação ao eixo dos senos, é 0. Então, o que isso daqui me diz? O cosseno é menos 1 e o seno é 0. Cosseno menos 1, seno 0. Bom, fazendo aquela mesma conta, ó, seno 0 dividido por menos 1, 0 dividido por menos 1 é 0. Tá bom? Tangente também é 0. Porque olha aqui, ó. Eu tenho aqui a minha reta, né, para chegar até no ponto, que sai da origem e vai até a extremidade. Se eu continuo ela na direção do eixo das tangentes, olha onde ela passa, no 0, tá bom? 270 graus. Bom, como eu já comentei com vocês, 270 graus a tangente não existe. Ficou faltando o seno e o cosseno. Vamos ver qual que é o par ordenado aqui. Bom, em relação ao eixo dos cossenos, que é o primeiro valor do par ordenado, é 0, certo? Agora, o seno está lá no menos 1, olha aqui onde ele está o ponto, tá bom? Então é 0 e menos 1, ou seja, o seno é menos 1 e o cosseno é 0, ok? Aqui, completando a tabela. E por fim, 360, mas onde está a extremidade do ângulo 360? Ó, 0 graus está aqui. Para eu dar uma volta completa, eu saio, dou a volta e chego no mesmo ponto. Ou seja, se é o mesmo ponto, é só eu repetir. Seno de 0 é 0, então seno de 360 também é 0. Cosseno de 0 é 1, então cosseno de 360 também é 1. Tangente de 0 é 0, então a tangente de 360 também é 0. Tá bom? Então olha aqui, ó, existem ângulos que tem os mesmos valores para seno, cosseno e tangente, tá bom? Imagina o seguinte como exemplo, ó, o ângulo de 30 graus. 30 graus. Ele tem um seno, um cosseno e uma tangente. Isso tem no PET, tá, pessoal? Se eu dou uma volta completa, 360 graus, e ando mais 30, ou seja, um total de 390 graus, eu paro na mesma posição. Ou seja, o seno, o cosseno e a tangente têm o mesmo valor, tá bom? Pessoal, essa atividade fica por aqui. Essa foi a atividade 1. Espero ter ajudado. Bons estudos e até a próxima atividade. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.